know the skin of history are London's veins. Bem-vindo ao WatchMojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para os 10 principais crimes que nunca serão resolvidos. It's an incredibly beautiful room, as you can see, and sadly it's also perhaps the biggest crime scene in the world. I can guarantee you, Mr. Long, this killer will be caught. They do not want to expose to the public that Los Angeles police officers were involved in the conspiracy to kill Biggie Smalls. Nessa lista, estamos analisando as coisas mais perturbadoras pelas quais pessoas se safaram e provavelmente nunca responderão pelo crime. Estaremos excluindo aqueles em que o público e as autoridades discordam sobre se o verdadeiro culpado foi encontrado. Conta nos comentários abaixo qual caso você espera que seja resolvido um dia. Número 10. D.B. Cooper. Não é sempre que alguém segura um avião inteiro para pedir resgate e sai impune, mas foi exatamente isso que aconteceu em 1971. Um homem de terno e óculos escuro, identificado apenas pelo nome de Dan Cooper, em sua passagem, embarcou em um voo de Portland para Seattle. Ele disse calmamente aos comissários que havia trazido uma bomba a bordo e exigiu 4 paraquedas e $200 mil em dinheiro. Miss, you're being hijacked. I've got a bomb. Come sit next to me. Não querendo arriscar 40 vidas inocentes, o FBI deu a Cooper exatamente o que ele queria. He also expressed that he wasn't going to be taken alive. O avião pousou no aeroporto de Seattle para coleta. Depois, decolou novamente, quando Cooper saltou de paraquedas do avião e desapareceu para sempre. We slowed the airplane down and I got on the phone then and said, "All right, now you should be able to lower the stairs." Todos esses anos, e o FBI ainda não o identificou de forma conclusiva. Número 9. Os envenenamentos por Tylenol. 7 pessoas faleceram misteriosamente por envenenamento por cianeto em Chicago, em questão de dias, em 1982. Exactly what is going on right now. They're just assuming that it could be the cyanide-laced capsule also. A polícia descobriu que as vítimas tinham uma coisa em comum. Todas haviam comprado e tomado recentemente Tylenol, misturado com uma grande quantidade da substância. Embora os frascos de Tylenol fossem do mesmo lote, eles foram comprados em lojas diferentes. Apesar de alguns suspeitos terem surgido, quase não havia evidências, graças à total falta de câmeras de segurança, testemunhas e perícia. Well, we are 99% sure that the putting of cyanide in these capsules occurred after the materials got to Illinois number 1. Houve um grande recall de Tylenol. O caso levou à implementação de embalagens de medicamento inviolável para impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente. A estranha natureza do crime, aparentemente projetado para causar histeria em massa e nada mais, continua sem solução há décadas. Número 8. O Vampiro do Atlas. Apesar do sensacionalismo e da natureza violenta do crime, o culpado por trás de um sangrento crime de vampiro na área de Atlas, em Estocolmo, nunca foi pego. Em 1932, uma profissional do sexo chamada Lily Lindstrom foi encontrada morta no seu próprio apartamento, mas ela havia perdido todo o seu sangue. Surpreendentemente, quem cometeu o crime parecia tê-lo levado consigo. Os investigadores também encontraram uma concha com sangue de Lindstrom. Isso levou a polícia a acreditar que alguém pode o ter consumido antes de sair. Foi esse aspecto do crime horrível que fez a polícia apelidar o culpado de Vampiro do Atlas. Embora não pareça que eles tenham atacado novamente, esse criminoso nunca foi pego. Número 7. O destino final de Jimmy Hoffa. Depois de desaparecer em circunstâncias muito suspeitas em 1975, o corpo de Jimmy Hoffa nunca foi encontrado. É altamente provável que a máfia esteja envolvida em sua morte prematura. They're trying to tear the union apart. Big business and the government. Hoffa era um líder sindical proeminente e membro dos Teamsters, que um dia esteve nas mãos da máfia. Mas depois de se desentender com eles, a organização pode ter se voltado contra ele. A pessoa que cometeu o crime pode ter sido Frank Sheeran, um dos assassinos mais famosos da máfia. Ele teria confessado o assassinato, embora isso seja contestado. Independente disso, a falta de evidências forenses e de um corpo tornou impossível encerrar esse crime. Número 6. O mistério em torno de JonBenét Ramsey. Em 1996, histórias se espalharam pelos Estados Unidos sobre um crime terrivelmente trágico. O corpo da jovem rainha da beleza, JonBenét Ramsey, foi encontrado no porão da sua própria casa. Inicialmente dada como desaparecida por causa de uma nota de resgate encontrada na casa, a descoberta do seu corpo mudou tudo. How long ago was it? I don't know. I just found the note.
A suspeita imediatamente caiu sobre os seus pais e foi teorizado que eles poderiam ter falsificado a nota de resgate. No entanto, não houve nenhuma evidência para incriminá-los. I did not have anything to do with it. I love that child with my whole of my heart and soul. E enquanto alguns outros suspeitos surgiram, que tinham fixações perturbadoras em Ramsey enquanto ela ainda estava viva, a cena do crime ainda não tinha quase nada em termos forenses. By the time the first officer arrived at the scene, the house is filled with Patsy and John's friends. Isso deixou o caso sem nenhum suspeito conclusivo. There may have been hair fibers from the perpetrator. There may have been footprints on the carpet. There may have been fingerprints. So now you have everybody going all over the house. You know, the whole place is like a little bit of like a train station by then. Número 5. Quem colocou Bella no Wych Elm? Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de meninos fez uma terrível descoberta. Havia restos humanos em uma floresta na zona rural da Inglaterra. A polícia logo descobriu que havia um esqueleto inteiro dentro de um tronco de árvore. E embora a mulher nunca tenha sido oficialmente identificada, grafites sinistros perguntando quem colocou Bella no Wych Elm começaram a aparecer nas proximidades. As teorias sobre a mulher, que pode ou não ser chamada de Bella, variam. Há pessoas que acreditam que ela pode ter sido uma espiã alemã e artista de cabaré que caiu de paraquedas no Reino Unido e teve um fim sombrio. Outros acreditam que o fato de estar dentro de uma árvore significa que a sua morte teve algo a ver com bruxaria. De qualquer maneira, a pergunta que o grafite fez permanece sem resposta. Número 4. Tupac e Biggie. Dentro de um breve período de tempo, em 1996 e 97, as lendas do hip-hop Tupac Shakur e Biggie Smalls, também conhecido como Notorious B.I.G., foram baleados em incidentes separados em Las Vegas e Los Angeles, respectivamente. Pac is a strong dude, yo. I know Duke, you know what I'm saying? He's real strong. So when they was like he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. Ambos eram figuras incrivelmente proeminentes na famosa rivalidade hip-hop da costa leste e costa oeste na época. Isso levou as pessoas a culpar os seus tiroteios em tudo, desde a violência de gangues até a corrupção do Departamento de Polícia de Los Angeles. David Mack and Amir Muhammad are somehow involved in this case. And the department, time and time again, has avoided the truth. E como Biggie foi atacado depois, alguns acreditam que a sua morte foi uma retaliação à de Tupac. Os suspeitos surgiram nos casos, desde o membro do Crips, Orlando Anderson, até o executivo da gravadora, Suge Knight. I got a deep slash of a bullet grazed the back of my neck, which if it went another inch, it'd hit my spine and paralyze me. Mas o FBI não conseguiu prender ninguém por nenhum dos dois crimes. Número 3. O assassino do Zodíaco. O criminoso mais infame de São Francisco tirou a vida de pelo menos 5 pessoas. Ele alegou ter matado 37 no total. Don't get up. I want her to tie you up. Ao longo de uma investigação que levou a polícia a toda a área da Baía de São Francisco, a única grande evidência que as autoridades tinham era um esboço. O Zodíaco é muito notório porque provocou a polícia com cartas sinistras e códigos complexos. E quando os textos foram decodificados, as autoridades receberam mensagens desordenadas que não ofereciam muitas evidências. You will get tired, then leave me alone. I'm waiting for a good movie about me. Who will play me? I'm now in control of all things. Quem quer que fosse o criminoso, ele parece ter desaparecido nos anos 70 por um motivo misterioso. As autoridades ainda não sabem quem ele era. Número 2. A Dália Negra. Em janeiro de 1947, o corpo dividido ao meio de Elizabeth Short, apelidada de Dália Negra na imprensa, logo depois, foi descoberto em Los Angeles. O crime terrível assombra a cidade há décadas, porque, apesar da natureza do incidente, ninguém foi acusado. O suspeito mais popular da morte de Short hoje é o Dr. George Hodel. Ele não é apenas suspeito por muitos, incluindo seus parentes vivos, mas também é considerado responsável por crimes mais horríveis. O caso Dália Negra pode até ter gerado imitadores, como o horrível assassinato do batom, de Jane French, semanas depois. Mesmo que Hodel fosse o responsável, ele morreu em 1999 e nunca pôde ser levado à justiça. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Jack, o Estripador. Um dos criminosos mais notórios e horríveis da história foi Jack, o Estripador.
Ele assombrou as ruas de Londres por meses durante 1888. Ele tirou a vida de pelo menos 5 mulheres e pode ter atacado ainda mais pessoas de maneiras horríveis. Todas as vítimas compartilhavam a mesma profissão adulta. Pode ter sido por isso que a polícia, na época, não fez um bom trabalho de investigação. Has it never occurred to you that she's the sort of woman who likes to make up stories, particularly about men? She is, after all, a whore. Peças vitais de evidência no caso foram perdidas, e como era em 1800, a ciência forense não estava pronta para ajudar. Depois que o criminoso foi nomeado Jack o Estripador, ele escreveu cartas às autoridades zombando delas por não terem conseguido pegá-lo. Ele finalmente desapareceu e deixou o caso aterrorizante em aberto. One day, men will look back and say I gave birth to the 20th century. Você concorda com as nossas escolhas? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.